permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. É sempre com grande alegria que nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estarmos nos encontrando, mesmo que virtualmente. E hoje, para a nossa conversa, nós trouxemos o tema ambiência espiritual e a importância do Evangelho no lar. E para a gente começar a falar sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre fluidos. Na Gênesis, no capítulo 14, é um capítulo só sobre fluidos, fala amplamente sobre fluidos, mas o que eu gostaria de frisar é lá no iniciozinho do capítulo, onde fala sobre o fluido cósmico universal. E aí vem dizendo assim: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Então, é a matéria primitiva, né, que está em todo o universo. E é como se fosse um grande mar e nós estivéssemos imersos nesse fluido. A partir desse fluido cósmico universal, ele é modificado a cada planeta onde há a vivência dos espíritos, né? E no nosso planeta também ele foi modificado e para criar toda a parte material do nosso planeta e até mesmo o nosso perispírito, que é semimaterial. E por ele estar em todo o universo, nós estamos imersos nele. E é como se estivéssemos no mar, que quando a gente está no mar, que a gente mexe na água, ele não fica, né, não faz aqueles movimentozinhos, mesmo que sutis, por mais sutil que seja o movimento que nós façamos na água, ela vibra para um lado ou para o outro, né, ela se movimenta. E a mesma coisa acontece com esses fluidos, com essas energias que nós recebemos e que nós emitimos o tempo todo, né? Então, por nós estarmos emitindo e recebendo essas energias o tempo todo, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Nós, enquanto espíritas, no primeiro momento que pensamos em influência, nós pensamos na influência espiritual. Mas não existe só a influência espiritual, existe também a influência material. E que influência material é essa? É a influência que nós recebemos dentro da nossa casa, através dos nossos familiares, do nosso ambiente de trabalho, nosso grupo de amigos, principalmente da mídia, também dos ditames da moda, né? Às vezes você quer comprar um determinado roupa, um determinado modelo, mas na determinada época você não acha. E aí, às vezes, só tem roupa estampada porque a tendência da moda naquela estação é roupa estampada, mas você quer uma roupa mais séria, mais lisa, e tem dificuldade para encontrar. A mídia que o tempo todo fica nos influenciando sobre o que comer, o que vestir, o que pensar. Então a gente recebe muita influência do meio onde nós vivemos. E também recebemos pelo lado espiritual, né? Pelo lado material é aquela influência mais palpável, mais visível. Agora, pelo lado espiritual, se nós não somos médiuns, né, de evidência, nós não podemos ver a influência que estamos recebendo. E Kardec nos fala sobre isso na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, né?
da intervenção dos espíritos. E aí ele pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos nos respondem, aliás, a Kardec assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E realmente é o que acontece. Nós, nessa influência, tanto material quanto espiritual, e agora a gente falando espiritualmente, recebemos essas influências dos nossos amigos espirituais, né? Tão sutilmente que às vezes a gente não percebe. Essas influências podem ser boas ou ruins, né? Podem ser dos nossos mentores espirituais, dos espíritos mais elevados, né? Que estão ali à nossa volta tentando nos ajudar. Por vezes, às vezes a gente está fazendo uma coisa errada e eles tentam nos auxiliar, né? Tentando ali, olha, meu filho, não faça isso, não é por esse lado que você tem que ir. Eles não podem interferir, mas eles podem sugestionar que nós não sigamos mais por aquele caminho, né? Para tentar nos ajudar a diminuir os nossos sofrimentos, né? Mas também tem pelo lado dos nossos irmãos que ainda estão na ignorância sobre Deus, né? Que querem, às vezes, algumas desavenças passadas, que querem a vingança, se vingar da gente, né? Então, nós estamos o tempo todo sendo influenciados e influenciando, porque também materialmente e espiritualmente, às vezes, nós estamos influenciando também, né? Existem várias palestras onde os oradores relatam alguns relatos espiritual, né? De espíritos que falam que estão presos àqueles espíritos não porque eles querem, mas porque aquele espírito que está encarnado os mantém vinculados. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente está mantendo os nossos irmãos desencarnados vinculados a nós, pelos nossos pensamentos. Nós, quando, e aí agora, trazendo para esse lado, né, nosso, todo pensamento que nós temos, todas as ações, né, elas emitem vibrações, né? E quando nós pensamos, principalmente quando a gente concretiza aqueles pensamentos que a gente imagina muito concretamente, nós criamos sobre nossas cabeças o que eles chamam de tela-pensamentos, né? André Luiz, ele relata isso no livro Sexo e Destino, acho que, se eu não me engano, é Sexo e Destino, em que ele está observando uma jovem lá na história, né, no acontecimento do livro, e que ela está rememorando os fatos acontecidos no dia anterior, e aquilo é tão vivo dentro dela, em que ela cria essas telas, onde ele pode, junto com o mentor espiritual que está com ele, ver esses pensamentos dela. Então, muitas das vezes é dessa forma em que nós permitimos que os nossos irmãos desencarnados estejam tendo acesso ao que nós pensamos e sentimos. É através dessa concretização, né, entre aspas, dos nossos pensamentos. E como nos policiarmos dessas influências, termos cuidado com isso? No Livro dos Espíritos, lá na pergunta 919, Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí os Espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, como que nós vamos nos policiar, nos
criar uma blindagem sobre essas influências ruins que a gente pode estar recebendo? É nos conhecendo, é através do nosso autoconhecimento. Espiritualmente falando, nós podemos estar observando os nossos pensamentos. Às vezes, vem-nos sugestões nos nossos pensamentos que se nós já temos esse autoconhecimento, nós sabemos que aquela sugestão não é nossa, que aquilo não é um pensamento nosso. E aí nós podemos estar modificando esse pensamento, de repente cantando uma música, que seja uma música mais elevada, uma música, ou ouvindo uma música mais elevada, ou pegando e fazendo uma leitura, ou fazendo uma prece. Então aí a gente vai estar mudando essa faixa vibracional. Porque se os nossos irmãos desencarnados, eles nos encontram e conseguem nos influenciar, é porque nós estamos na mesma faixa vibracional que eles. Então, quando a gente quer mudar essa faixa vibracional, né, vibrar um pouco mais acima, a gente precisa estar fazendo uma prece, mudando a nossa faixa vibracional, né? E uma das formas, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo, que é de muitos irmãos estão muito angustiados, muito preocupados, é um momento muito difícil, onde a gente está tendo que se privar do contato social, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, tendo que nos privar de estarmos na casa espírita, né, num ambiente onde a gente sempre gostou de estar trabalhando. Como lidar com isso tudo, mantendo a nossa ambiência espiritual mais elevada, para não estarmos, de repente, entrando numa depressão, num excesso de ansiedade, né? E uma das propostas que nós trazemos hoje é a do Evangelho no Lar. Nós, enquanto espíritas, é só uma rememoração, um reconvite, mas de repente pode ser que esteja nos assistindo irmãos que não são espíritas também. E aí nós vamos estar falando um pouquinho do que é fazer o Evangelho no Lar, né? A princípio, nós devemos, uma reuniãozinha, entre aspas, é uma reunião pequena, né, entre os membros da nossa família. Nós temos que dar preferência a estarmos escolhendo um dia que seja acessível a todos, aos membros da nossa família, né, que vivem conosco na nossa casa, que seja um dia acessível, pode ser qualquer dia da semana, qualquer horário, que seja acessível a todos, mas que seja um horário que possa ser fixo para todas as semanas ser feito naquele horário. Não precisa ser um horário longo, pode ser entre 15 minutos e meia hora, né? É mais do que suficiente. Nós podemos colocar uma jarra, um copo com água, para que no momento, durante o acontecimento do Evangelho, possa essa água ser fluidificada pelos amigos espirituais que vêm nos assistir, que vêm nos auxiliar durante esse culto do Evangelho, né? Nós podemos fazer a leitura de uma página de um livro espírita edificante e depois uma prece. Pode ser colocada uma música de fundo, uma musiquinha calminha, de ambiente, que já traz aquela ambiência mais calma, mais tranquila, né? Que já vai nos envolvendo a todos os nossos familiares que estão ali presentes. Também depois aí faz uma prece de início, depois a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê, abre seu acaso, ou se quiser também pode fazer sequenciado, começando lá desde o primeiro capítulo ou da introdução, fica a critério da família, né? E lê pequenos trechos
e vamos comentando e vamos conversando. É um momento de troca onde a gente pode ouvir o mais novo, o mais velho, né, os adultos, as crianças. É um momento maravilhoso. Ao final, né, desse tempo que foi pré-estabelecido já pela família, faz-se uma prece de encerramento, a gente bebe a água fluidificada e aí, ali, nós estamos transformando os nossos lares em pontos de luz. No momento em que nós fazemos esse evangelho, a espiritualidade amiga vem nos auxiliar, nos assistir. Vai tratando cada membro da família dentro de suas particularidades. E também e principalmente o Evangelho, ele ajuda nessa comunicação da família. Vem temas que é necessário, a espiritualidade já nos intui, nos ajuda trazendo os temas que nós precisamos para estar resolvendo às vezes alguma desavença, alguma dificuldade dentro da nossa família. Então é de fundamental importância para quem já faz, né, reforçando a importância. E para quem ainda não faz, fica o convite para que seja feito. Além do Evangelho, né, já que nós estamos em época de quarentena, tendo que ficar mais tempo dentro de casa, né, nos outros dias, porque a gente já determinou um dia para fazer o Evangelho. E os outros dias? O que a gente pode estar fazendo para também estar mantendo essa ambiência espiritual na nossa casa, né, com os nossos familiares, para a gente poder tentar estar se elevando, vibrando melhor, vibrando para os nossos irmãos que estão enfermos, se nós ainda não estamos, o que fazer? E aí eu trouxe algumas sugestõezinhas aqui para gente. A primeira dela muitas das vezes a gente acha que é difícil, né? É a meditação. E para falar um pouco mais e ter um pouco mais de explicação, no nosso próprio canal aqui no YouTube tem a Estação Jovem, que é a parte dos jovens, onde tem, né, falando sobre a mocidade. E teve um dos dias que foi convidada a nossa amiga Luciene Reto, que ela é psicopedagoga, psicóloga, ela trabalha com meditação, trabalha com criança, com adultos, e ela falou muito bem e deu várias dicas sobre meditação, como controlar a ansiedade. Foi muito rico e ela também conduziu nesse dia com os jovens, e está aqui no canal esse vídeo, uma meditação durante o estudo deles. E que vale a pena a gente também colocar para assistir, para poder estar pegando essas dicas, ver e ouvir essa meditação conduzida que ela fez, né, que para alguns minutinhos ela explica tudo sobre meditação ali. É muito, muito importante, muito rico esse estudo que foi feito com os jovens, né? Também falar também um pouco sobre música, né? Ouvir. Tem pessoas que gostam de música espírita, tem pessoas que gostam de música clássica, né? Seja qual for, alguns vídeos no YouTube também tem de músicas para relaxar, né? Reservar alguns momentos do nosso dia para a gente poder estar ouvindo esses tipos de música, que elas fazem o nosso pensamento, a nossa vibração elevar, nos relaxa um pouco mais. Livros também. A literatura espírita é muito vasta. Existem livros, né, ditado por vários espíritos, romances, livros de estudo, seja livros de página. Então, a literatura espírita está muito vasta. Também nós temos, né, a FEB, o SERJ, o próprio SEU, as outras casas espíritas, né, amigas, estão
disponibilizando um material vasto sobre palestras, lives de música. Então, opção é o que não falta para a gente poder estar elevando o nosso pensamento, vibrando melhor, para que a nossa ambiência espiritual fique melhor. Mas, como última dica, né, que eu acho que é a mais importante de todas, que é a prece. Ela é acessível a todos nós, a todo momento. Em pequenos minutos, segundos, nós podemos estar elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo, né, pedindo auxílio, seja para o que for. Nós podemos estar elevando o nosso pensamento, mudando a nossa vibração, mudando a nossa ambiência do nosso lar com a prece. Que nós possamos ter o hábito de fazer a prece, porque ela é de suma importância. Ela é a ligação direta que nós temos com Deus, a qualquer momento. Que nós não nos esqueçamos nunca disso. Que para nossa melhora, nós precisamos nos conhecer e estar elevando o nosso pensamento sempre a Deus, porque Ele está sempre conosco. Nós é que precisamos estar com Ele. Nós é que precisamos estar procurando estar com Ele. Entendeu? Então, que nós não nos esqueçamos nunca disso. Essas foram as nossas dicas, né? As nossas palavras, que possamos estar todos sempre pensando e vibrando o melhor possível nesse momento, né? E que o mais breve possível possamos estar todos juntos novamente. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir